Olá, oitavo ano. Aqui é o professor Humberto com mais uma videoaula de Matemática 2 para vocês. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer uma correção sobre a atividade de probabilidade que eu deixei aí no material de vocês, tá bom? Na primeira questão, em um evento beneficente será sorteada uma cesta matinal entre os 25 participantes. Se cada participante recebeu um único número, de 1 a 25, qual é a probabilidade de que o número sorteado seja um número ímpar? Pessoal, de 1 a 25 são 25 números. Desses 25 números, os números ímpares são 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25. Ou seja, nós temos aí um total de 13 números, tá? 13 números ímpares de um total de 25. Então a gente calcula a probabilidade dividindo exatamente esses dois. Dividindo a quantidade aqui de números do evento que nós queremos que ocorra e o total de resultados possíveis. 13 dividido por 25 dá 52 centésimos, o que corresponde a 52%. No item B, nós queremos que o resultado seja menor do que 10. De 1 a 25, nós temos menor do que 10 de 1 até o 9, ou seja, 9 números, de um total de 25. Então, nesse caso, a probabilidade é de 9 sobre 25. 9 dividido por 25, que dá 36 centésimos, ou 36%. No item C, o número sorteado tem que ser maior do que 30. Só foram distribuídos números de 1 a 25. Então, uma pessoa com o número 30 tem a probabilidade de ganhar 0. Nós chamamos isso de evento impossível. Tá? Ele não tem chance de acontecer. E a pessoa que tirou o múltiplo de 5, qual é a chance de ganhar? Qual é a chance dos múltiplos de 5 ganharem? Quem são os múltiplos de 5? 5, nesse caso, 5, 10, 15, 20, 25. São 5 números múltiplos de 5. Então, são 5 no total de 25, o que dá 20 centésimos ou 20%. Algum dos itens acima está relacionado a um evento certo? O que é um evento certo? É um evento que tem 100% de chance de ocorrência. Então, nenhum deles é um evento certo. E um evento impossível? Sim, nós temos o evento lá do item C, que é um evento impossível, tá bom? Segunda questão. Jair está instalando um aparelho eletrônico e precisa conectar 3 cabos a 3 entradas, como mostra a figura ao lado. Existem várias maneiras de conectar os cabos nessas entradas. Por exemplo, o amarelo na entrada A, o branco na entrada B e o vermelho na entrada C. Isso já é uma maneira. Termine de completar o nosso diagrama com todas as maneiras de conectar os 3 cabos à placa. A gente pode colocar na entrada A o amarelo, na entrada B o vermelho e na entrada C só resta o branco. Nós podemos colocar o branco na entrada A, o amarelo na B e o vermelho na entrada C. Ou o branco na entrada A, o vermelho na B e o amarelo na C. O vermelho na entrada A, o amarelo na entrada B e o branco na entrada C. Ou o vermelho na entrada A, o branco na entrada B e o amarelo na entrada C. Nós temos aí um diagrama de possibilidades, né?
Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades diferentes. Sem saber onde os fios devem ser conectados, qual é a probabilidade do Jair acertar a posição correta dos 3 na primeira tentativa? Ora, a primeira tentativa é uma tentativa num total de 6. Então, a probabilidade é de 1 de 6, 1/6, que vale, né, na verdade é uma dízima periódica, né, 0,16666, que a gente vai arredondar aí para aproximadamente 16 centésimos, tá bom? O que dá 16%, aproximadamente 16%. Na terceira questão, em certo jogo, os peões dos participantes percorrem as casas de um tabuleiro de acordo com a soma obtida no lançamento de 2 dados. Vence aquele que percorrer todas as casas do tabuleiro primeiro. Faltam 9 casas para Marcela chegar ao final desse jogo. Obtendo uma soma maior ou igual a 9, ela vence. Qual é a probabilidade em porcentagem de que ela vença em apenas uma jogada? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, turma. Olha só. Quando a gente lança 2 dados ao mesmo tempo, isso aqui dá um total de quantas possibilidades? Quantas combinações de resultados possíveis? Turma, um dado tem 6 faces, né? Então, são 6 de um e 6 de outro. Para a gente calcular o total de possibilidades, nesse caso é só fazer uma multiplicação, tá bom? Nós temos aí um total de 36 combinações possíveis. Pode ser 1 no primeiro, 1 no segundo, 1 no primeiro, 2 no segundo, 1 no primeiro, 3 no segundo, tá bom? Nós temos aí um total de 36 possibilidades. Vamos analisar aqui qual dessas possibilidades gera 9 ou um número maior, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Se der 3 no primeiro dado e 6 no segundo, dá 9. A Marcela ganha. Se der 4 no primeiro, 5 no segundo, também dá 9. Ela ganha. 4 no primeiro, 6 no segundo, dá 10. Ela também ganha, porque qualquer valor acima de 9 serve para ela, 9 ou mais. 5 no primeiro, 4 no segundo, 5 nos dois, 5 no primeiro, 6 no segundo, 6 no primeiro, 3 no segundo, também dá 9, 6 no primeiro, 4 no segundo, 6 primeiro, 5 no segundo, e 6 no primeiro e 6 no segundo, tá? Isso dá um total de 10 casos, ok? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, qual é as chances que ela tem de ganhar? A probabilidade é de 10 casos, num total de 36. Se nós dividirmos 10 por 36, vamos achar aí 0,2777, uma dízima periódica. Vamos arredondar aí para 27 centésimos, 0,27, o que corresponde a 27%, tá? Essa é a chance que a Marcela tem de ganhar. É mais provável que ela vença ou não vença em apenas uma jogada? Se ela tem aproximadamente 27% de chance de vencer, quer dizer que ela tem 73% de chance de não vencer. Né? As duas têm que fechar o total, que é 100%. Então, a chance maior dela é não vencer. Tá certo? Na quarta questão, nós temos o seguinte. Ana está brincando com um jogo da memória que contém 15 pares de cartas com imagens de animais. Todas elas com as imagens viradas para baixo. Nesse jogo, o objetivo é o participante virar 2 cartas quaisquer.
Caso as imagens obtidas sejam iguais, ela deve tomar as cartas para si e jogar novamente. Mas, se forem diferentes, ela deve deixá-las no mesmo lugar e passar a vez para outro participante. Quando não houver mais cartas para ser retirada, a partida acaba e vence aquele que ficou com mais cartas. Item A. Sabendo que um dos animais desse jogo é o leão, qual é a probabilidade de que Ana vire uma carta com um leão na primeira jogada? Então, na primeira jogada, nós temos duas cartas com a figura do leão, de um total de 30. Então, a probabilidade de que ela vire uma carta com leão são de 2 em 30. Essa é a fração que representa a nossa resposta, tá bom? Se dividir, vocês acham na forma de porcentagem. Após virar uma carta, qual é a probabilidade de que a segunda carta retirada seja igual a ela? Ou seja, se na primeira rodada ela tira um leão, qual é a chance de na segunda rodada ela também tirar um leão? O que a gente tem que levar em consideração aqui é o seguinte: se na primeira rodada ela tira um leão, então das 30 cartas que tinha ali, ela tirou uma, ficou 29. Ela vai ter que acertar uma carta, que é a mesma carta do leão, de um total de 29 cartas agora. Porque tem uma carta a menos, ela já acertou a primeira. Então, a probabilidade para que isso ocorra é de 1 sobre 29. 1 dividido por 29. Se vocês dividirem e colocarem na forma de número decimal, também vão achar a probabilidade em porcentagem. Escreva na forma de porcentagem as probabilidades que você escreveu nos itens acima. Turma, se nós dividirmos 2 por 30, nós vamos achar uma dízima periódica, 0,066666 reticências. Eu só preciso de duas casas decimais após a vírgula. Então, isso aqui gera uma porcentagem de aproximadamente 6,6%. Tá certo? E a fração 1/29 corresponde ao número 0,034, ou seja, 34 milésimos. Eu só preciso de duas casas decimais após a vírgula. Então, isso aqui em porcentagem corresponde a 3,4%. A probabilidade no segundo exemplo é menor do que na do primeiro. Tá bom? Então, essa foi a nossa correção. Eu vou deixar para vocês aí um quiz no dia do lançamento dessa aula, para vocês responderem. E eu aguardo a devolução de vocês lá na plataforma, tá bom? Até a nossa próxima aula.